Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse domingão, dia 4 de janeiro. Edição de domingo, vocês já sabem, né? É aquela ediçãozinha um pouquinho mais, como diria o professor Raimundo, né? Vapt-vopt. Caramba, agora, porra, só os de verdade pegaram essa referência. Pô, o professor Raimundo, escolinha do professor Raimundo, 2026, só os pica tem essa referência. Vapt-vopt, o salário, ó. É muito foda. Enfim, vamos aqui pra edição de domingo, ediçãozinha um pouquinho mais rápida. Vamos passar pelos jogos de ontem, né? Tivemos uma boa rodada no sábado. Dar uma passadinha nos principais destaques de cada partida. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar uma conferidinha lá nas promoções da Centauro. Centauro sempre, né, com promoções maravilhosas para vocês. E nos produtos de basquete, irmão, Centauro dá show. Camisa do Leicão, 30% de desconto. Bola de basquete Adams Outdoor, 41% de desconto. Yannis Immortality 4, 31% de desconto. Enfim, camisa da Jordan, camisa do Lakers aqui, camisa do Heat. Cara, tem muita opção maravilhosa aqui na Centauro. Todo o estoque tem, né, aquele precinho camarada que você pode melhorar ainda mais usando o cupom SWISH10, porque usando o cupom SWISH10 você garante mais 10% de desconto, bicho. Então aproveita. Olha aqui, cara, Lucas77. 27% de desconto. Essa Colorway é absurda, tá? Essa Colorway saindo por 799, bicho, preço assim, me faltam até palavras. Preço absurdo. Vai na Centauro, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10 para garantir mais 10% de desconto. Fechou? Obrigado, Centauro, pela parceria. E vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show. Roda a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem. Fechou? Bora! Beleza, pessoal. Tá na tela os jogos de ontem, né? A gente teve uma rodada bem interessante. Ontem teve muito jogo bom. Né, começando aqui com a vitória do Minnesota pra cima do Miami Heat. Cara, jogo equilibrado pra caramba. Né, Minnesota só foi resolver a parada mesmo no quarto período. No quarto período, o Minnesota resolveu. Garantiu a vitória por 125-115. Naz Reid e Anthony Edwards foram os grandes destaques de Minnesota. Naz Reid, 29 pontos. Anthony Edwards terminou com 33, se não me engano. Anthony Edwards que ontem alcançou uma marca impressionante, cara. Ele se tornou o primeiro jogador da história da NBA a chegar à marca de 1.200 bolas de 3 convertidas antes dos 25 anos, cara. É o primeiro Anthony Edwards, que tem 24 aninhos e 151 dias. Eu admito que me surpreende ver que o Anthony Edwards ainda é tão novo, né, cara? Porque, não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que o Anthony Edwards já tá na NBA há uns 10 anos, mano. Vocês não têm essa sensação? Porra, bizarro. Ele é muito novo, cara. Ele é muito novo. E tá aí caminhando pra se posicionar muito bem no ranking de jogadores com mais bolas de 3 na história da liga, mano. Eu vi o canalha do Nebacetim falar uma vez. Inclusive, desejo tudo de mal pro Nebacetim. Tomara que ele sucumba, né? É o que eu desejo todas as noites. Mas ele falou uma coisa que, na época que ele falou, parecia uma loucura absurda. Mas, sinceramente, não é tão loucura assim. Ele falou que, na visão dele, aquelas opiniões de merda que ele tem. Mas ele falou... essa eu não acho que é tão horrorosa a opinião, não. Ele falou que, na opinião dele, o Anthony Edwards vai ser o cara que vai bater o recorde de bola de 3 do Stephen Curry. E eu sei que hoje parece loucura falar isso, porque o recorde do Curry é uma loucura, né? E o Curry vai continuar jogando, o Curry vai aumentar o recorde dele. Mas, cara, o Anthony Edwards, da temporada passada pra essa, na verdade, temporada retrasada pra essa, ele vem evoluindo de forma absurda o arremesso de 3. Absurda.
E ele só tem 24 anos, cara. Ele já tem 1.200 bolas de 3. Não é loucura. Não é loucura achar que o Anthony Edwards vai bater o recorde do Curry. Não é loucura. Sinceramente, não é. Porque, ó... Cara, 1.200 bolas de 3 com 24 anos. Imagina... Cara, imagina o que ele vai ter de bola de 3 aos 35, 36. Eu não apostaria meu dinheiro de que o Anthony Edwards vai bater o recorde do Curry. Não, eu não jogaria dinheiro nessa aposta. Mas não é loucura imaginar isso, visto a quantidade de bolas de 3 que ele já tem, tão jovem, e a constante evolução que ele vem apresentando no arremesso de fora. Não é loucura. Não é loucura achar isso. Ontem ele se tornou mais jovem a chegar a essa marca na história. E é um jogadorzaço, cara. Eu adoro o Anthony Edwards. Muito de eu achar que ele tá na liga há tanto tempo é pelo fato dele, desde sempre, ter se mostrado muito à vontade na NBA. O Anthony Edwards não teve aquela curva de aprendizado. Não, ele já chegou na liga, filho, botando pau na mesa. Botando pau na mesa. Né? Já foi 2 vezes pra final de conferência. É um dos franchise players mais sólidos da NBA. É um cara que dificilmente se machuca, dificilmente perde jogo. Né? Ele tem uma questãozinha ou outra ali na hora de converter o último arremesso do jogo. Cara, tem. Ainda tem. Mas quando você filtra os números do Anthony Edwards em quartos períodos, você vê que ele não é pipoqueiro como muita gente acha. Muita gente acha que o Anthony Edwards é pipoqueiro. Ele não é pipoqueiro. Ele pode falhar na última bola, no último arremesso. Ele pode falhar ali. Mas em quartos períodos e em termos de pontos em clutch, ele é muito bom. Ele é excelente. Talvez um dos melhores da liga. Talvez não, ele é um dos melhores da liga em pontos em clutch time. Ele não é o melhor no último arremesso. Talvez ele não seja o cara que você queira arremessando a última bola. Talvez. Mas com certeza é um cara que você quer em quadra no clutch. Nos últimos 3 minutos de um jogo apertado, você vai querer ter o Anthony Edwards no seu time. Aí a última bola você dá na mão de outra pessoa, mas no clutch você vai querer ter esse cara. Ele precisa adquirir um pouco mais de maturidade, tudo, precisa. A expulsão dele no jogo de Natal contra Denver foi que ele perdeu a cabeça, começou a discutir com a arbitragem, ele pega a pilha muito fácil, ele tem muita coisa a corrigir, muita coisa a corrigir. E aqui eu tô me atentando ao aspecto quadra, tá? Não tô falando da vida pessoal dele também não, porque não cabe a mim. Mas ele deveria amadurecer também na vida pessoal. Mas enfim. Ele tem muito o que amadurecer. Mas ele já é muito pronto. E ele já é muito pronto desde que chegou na liga. E a tendência é ele ir evoluindo cada vez mais. É um jogador com personalidade. É um jogador que quer ser grande. Ele quer ser grande. Ele tem essa ambição. Isso eu acho muito foda. Gosto muito do jogador Anthony Edwards. Importante salientar. Mas eu também gosto da pessoa. Eu acho que... enfim. Que ele não assumiu a porra do filho. Assume o filho, Anthony Edwards. Pelo amor de Deus. Caralho. Porra. Assume a responsabilidade, cara. Enfim. Mas é um jogadorzaço. E ontem fez um ótimo jogo. Alcançou essa marca impressionante. E... não é loucura. Não é loucura achar que ele vai bater o recorde do Curry. Hoje pode parecer doideira. Mas não é tão doideira assim. Quando você olha os números que ele já tem... a idade que ele já tem e a constante evolução que ele tá tendo na bola de 3. Não é tão loucura assim. Não é. Enfim. Seguindo, né? Seguindo aqui, a gente teve o Philadelphia 76ers vencendo o New York Knicks numa grande apresentação lá em Miami. Lá em Miami não. Nossa, New York Knicks. Uma grande apresentação lá em Nova York, lá no Madison Square Garden. Né? O Sixers ontem apresentou um basquete maravilhoso, né? Tá sendo muito bom ver esse Sixers saudável. Né? Finalmente a gente tá vendo o que esse time realmente pode apresentar. E é muito bom. Tá? É muito bom. Taticamente, ontem foi um show de Filadélfia. Né? Um trabalho ofensivo incrível. Muita movimentação fora da bola. Né? O time, cara, atacando o Knicks de todas as formas possíveis, machucando o Knicks de todas as formas possíveis. É Joel Embiid ali no post, é Maxey e Edcombe trucidando em quadra aberta, é Paul George no catch and shoot. Cara,
né? É o banco entrando bem. Mano, que jogo, que apresentação de Filadélfia. Ontem foi realmente aula de basquete do Sixers. Um jogo que Filadélfia dominou do começo ao fim. Taticamente sempre muito seguro, sabendo o que fazer com a bola. O Nick Nurse, que ano passado fez um trabalho muito ruim, nesse ano o trabalho dele, cara, eu gosto. Eu gosto muito do que ele tem feito. E ontem a gente viu muito do trabalho do Nick Nurse. Muita jogada que claramente é muito treinada, né? Movimentação no weak side e no strong side, assim, de forma simultânea, né? O weak side é o lado fraco, né? O lado onde não tem a bola. E o strong side é o lado onde tá a bola. O Sixers se movimenta muito bem nos dois lados, ao mesmo tempo, o que deixa a defesa toda fodida. Né? O terceiro quarto mesmo, o Sixers fez isso o terceiro quarto inteiro e matou o Knicks. Quem tava com a bola no lado forte usava um bloqueio. Quem tava no lado fraco fazia um bloqueio fora da bola para outro passar cortando livre por trás do garrafão de Nova York. Fizeram isso o terceiro quarto inteiro. E deu certo toda vez. Toda vez. E quando a jogada ensaiada não dá certo, eles vão pro individual. Aí é onde aparece Maxey, aí é onde aparece Edcombe, aí é onde aparece o Embiid. Esse time, cara, é que eu tô tentando segurar a empolgação pra não me decepcionar. Mas é um dos times que eu olho e falo, tem coisa aí. Tem coisa aí. Entendeu? Jogou muito bem ontem, vitória mais do que merecida, pegando aqui os destaques. O destaque, na real, foi o coletivo, né? Coletivamente, o Sixers foi muito bem. Mas individualmente, cara, Tyrese Maxey, 36 pontos, mais um jogo de mais de 30 pontos pra ele. Edcombe, 26 pontos, mais um jogaço do novato. Embiid, 26 pontos. Embiid que ontem enterrou, hein? Embiid que não dava uma enterrada desde o século passado. Ontem deu uma enterradinha, saiu comemorando. E isso é outro ponto sobre esse time do Sixers. Estão jogando leve. Estão jogando feliz. Ano passado você viu o Sixers jogar, cara, você via que tinha ali uma aura negativa bizarra. Sabe? Uma vibe pesada. Nesse ano não, os caras estão jogando leve. Enfim, repito, eu não quero me empolgar pra não me decepcionar, mas ontem foi muito legal ver esse time do Sixers jogar. Foi muito maneiro. Muito maneiro. E é muito bom ver esse time saudável, cara. É muito bom. E o mapa da mina é esse aí. É o que eles estão fazendo. É Maxey comandando o show, Edcombe trabalhando nos dois lados, executando bem sem bola, mas também aparecendo ali com a bola de vez em quando pra, né, gerar uma jogada individual, gerar uma infiltração, matar um arremesso. É o Embiid, né, fazendo esse trabalho, entre aspas, de role player, fazendo bloqueio, explorando mismatch, fazendo simples, fazendo arrozinho com feijão. É o Paul George fazendo ali o catch and shoot, executando fora da bola. É isso. É o Barlow fazendo um trabalho sujo, é o banco entrando ali com o Drummond, com o McCain, com o Quentin Grimes. Esse é o mapa da mina pro Sixers. Se eles se mantiverem saudáveis e fizerem o que eles estão fazendo, esse time pode subir muito no leste e pode dar trabalho no playoff. Mas tem que chegar saudável, e esse é o grande desafio. Mas enfim, jogaço, baita vitória, mereceram muito. 19ª vitória do Sixers, terceira vitória seguida de Filadélfia. O time tá engrenando. Aí a gente teve Toronto batendo o Atlanta Hawks por 134-117, jogo em casa, né, lá no Scotiabank Arena, né, Brandon Ingram sendo o grande destaque, 29 pontos pro nosso querido KD Cover. RJ Barrett fez um ótimo jogo também, 29 pontos. Scottie Barnes veio para 20 pontos, né, o Big Three de Toronto brilhando. Quarta vitória do Raptors nos últimos 6 jogos, 21ª na temporada, Toronto Raptors conseguindo, né, se manter bem ali no top 4 do leste. Belo resultado pra cima de um Hawks que de novo não teve o menino calvo, de novo o Trae Young não jogou. Só que dessa vez, diferente dos últimos jogos, né, onde ele não esteve, dessa vez o Hawks não ganhou. Mas vou te falar, cara, o Hawks competiu legal. O problema do Hawks ontem foi o quarto período, né? O quarto período do Hawks foi muito ruim, né? Durante os 3 primeiros quartos a gente viu um Atlanta, cara, jogando bem, né? Manteve o jogo ali pau a pau nos 3 primeiros quartos. Inclusive o terceiro período de Atlanta foi bem bom na parte ofensiva. Só que no quarto período a Atlanta caiu muito, cara. Começou muito mal, arremessando muito mal, só marcou 11 pontos no quarto período inteiro. Aí ficou difícil sustentar. Individualmente, destaque para Jalen Johnson e Alexander Walker, né, os dois que, na ausência do Trae Young,
normalmente são quem resolve, né, a parada para Atlanta. Ontem os dois de novo foram os destaques. Jalen Johnson, 30 pontos, 9 assistências, 7 rebotes com 4 bolas de 3. O Alexander Walker com 6 bolas de 3 e 31 pontos. Os dois foram muito bem. Dyson Daniels também, 20 pontos e 12 assistências, fez um bom jogo, mas, né, não foi o suficiente. Né, o Nico Congo ontem não foi bem o garrafão de Atlanta ontem sofreu bastante, né, com Atlanta, com Toronto, né? Toronto ontem 60 pontos no garrafão. Isso acabou fazendo a diferença. Rebotes também fizeram muita diferença, 48-36 para Toronto. Aí, né, não teve jeito. Derrota para Atlanta, 20ª derrota, e vitória de Toronto, 21ª. Aí, seguindo, a gente teve o Charlotte Hornets batendo o Chicago Bulls, 112-99. Chicago ainda todo desfalcado, sem Kobe White, sem Josh Giddey. E ontem eles acabaram perdendo o Jalen Smith, né? Jalen Smith acabou entrando no protocolo de concussão. Inclusive, ele preocupa bastante pro decorrer dessa semana. Tomara que ele não fique fora de muitos jogos. É um cara que faz a diferença. Ontem ele fez bastante falta depois que ele saiu. Charlotte soube se aproveitar disso, saiu com a vitória por 112-99, 12ª vitória de Charlotte na temporada. Miles Bridges foi o destaque, 26 pontos, 14 rebotes. Pelo lado do Bulls, destaque para o Vucevic, né, 28 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, mas não foi o suficiente. Aí a gente teve o Blazers vencendo o San Antonio Spurs lá em San Antonio, vitória por 115-110. Deni Avdija sendo o grande destaque, né? 29 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. E ali no minuto final, matou uma bola de 3 absurda, que botou o Portland 4 pontos na frente. Foi uma jogada fantástica, no momento de pressão, fora de casa, jogo de 1 ponto. Personalidade, viu? Muita personalidade do Deni Avdija, que tem feito uma temporada incrível. Ontem foi o terceiro triple-double dele na temporada, né? Nessa que foi a 4ª vitória do Blazers nos últimos 5 jogos. O Blazers, que é o único time, junto de Minnesota, a ter vencido Oklahoma e San Antonio nessa temporada. Tem que respeitar Thiago Splitter, o assassino de favoritos, hein? Olha aí, hein? Olha o Thiago Splitter. Bela vitória do Blazers. Derrota dura, né, para San Antonio. Perder em casa nunca é bom, ainda mais para um time que é bem mais fraco. O Wembanyama não jogou ontem. Inclusive o Wembanyama agora ele só pode perder mais 3 jogos para não perder a elegibilidade para prêmios individuais, né? Se ele perder mais 3 jogos, ele não pode ser votado. Então, tomara que ele não perca mais nenhum jogo, tomara que ele volte no próximo. Ontem o destaque do San Antonio foi o Luke Cornet. Cornet ontem teve talvez o melhor jogo dele na temporada. 23 pontos, 8 rebotes, 5 tocos, mas não foi o suficiente. Aí na sequência a gente teve o Dallas Mavericks vencendo o duelo texano contra o Houston Rockets, vitória por 110-104. Um jogo que começou muito bem para Houston, né, cara? Houston fez um excelente primeiro quarto. Mesmo perdendo o Şangun ali no começo do jogo, com a torção no tornozelo, inclusive preocupa bastante o Şangun, preocupa muito pro decorrer aí da semana também. Mas apesar disso, Houston fez um primeiro quarto muito bom, cara. O Kevin Durant assumiu o comando do time, brilhou nos dois lados da quadra, e Houston conseguiu fechar, vencendo por 6, né? Kevin Durant destruindo, né? Cara, foi um ótimo primeiro quarto de Houston. Só que a partir do segundo quarto, Dallas acordou, né? Dallas fez um segundo quarto de almanaque, né? Soube capitalizar muito bem em cima do garrafão de Houston, atacou muito bem por dentro com Anthony Davis e tal. Explorou muito bem a transição ofensiva. Dallas, que é um time que normalmente não joga de forma tão acelerada, né? Ontem, no segundo quarto, eles botaram o pé embaixo, capitalizaram muito bem em situações de transição. Souberam aproveitar os minutos do Durant no banco, né? Sempre que o Durant foi pro banco, Dallas cresceu muito no jogo. E aí, né, Dallas conseguiu ir pro intervalo vencendo por 7, né? Venceu o segundo quarto por 32-19. E no segundo tempo, Dallas soube controlar bem. Soube administrar, soube controlar bem o jogo. Houston, né, ofensivamente,
sofreu demais sem o Sengun no segundo tempo. No primeiro quarto, o Houston até soube lidar com a ausência do Sengun. Mas a partir do segundo quarto, ele começou a fazer muita falta na movimentação de bola, no trabalho ali do ataque. O ataque ficou bem estagnado. Faltou também precisão nos arremessos. O Houston foi muito mal chutando para 3, só 24% de aproveitamento para 3 pontos e só 38% no geral. Então, cara, foi um jogo difícil para Houston no segundo tempo. O Durant tentou, né? Durant fez de tudo ali. Durant terminou o jogo com 34 pontos, fez tudo que dava, mas ontem faltou coletivo, faltou tática, faltou Sengun, obviamente, também no segundo tempo, e aí não teve jeito. Aí Dallas conseguiu uma bela vitória, quebrou a sequência de 4 vitórias seguidas de Houston, destaque total para Anthony Davis, 26 pontos, 12 rebotes, 5 tocos, jogaço do Anthony Davis. Max Christie também fez um jogo bem bom, 24 pontos pro moleque, 4 bolas de 3. Quem foi abaixo ontem foi o Cooper Flag, né? O Cooper Flag teve um jogo abaixo, Houston soube limitar bastante o Cooper Flag, mas Christie e Anthony Davis destruíram, jogaram muito bem e conseguiram aí a vitória. 13ª vitória de Dallas, 11ª derrota de Houston, que tem agora uma preocupação gigante com Alperen Sengun. E aí, cara, esses últimos 2 jogos, eu nem vou me estender muito nesses 2, porque eu já fiz vídeos isolados sobre eles. Mas só pra pontuar, pra não deixar passar em branco, Golden State venceu o Utah Jazz lá no Chase Center. Golden State que vinha de back-to-back, perdeu, né, pra Oklahoma na noite anterior, né, num jogo onde o Warriors poupou os seus titulares. Ontem, o Warriors voltou à quadra com os titulares, né, Butler, Curry e Green jogaram. O Green só jogou o primeiro tempo, né? Porque foi ejetado ainda no segundo quarto por conta de reclamação, uma coisa bizarra. Bizarra não, porque é algo que já se espera do Draymond Green, né? Mas enfim. Mas o Butler e o Curry jogaram o jogo inteiro e foram os grandes nomes da vitória, né? O Curry fez um terceiro quarto absurdo de 20 pontos, foi importantíssimo pro Warriors assumir a liderança do jogo. O Warriors que foi pro intervalo perdendo por 7, né? Conseguiu assumir a liderança no terceiro quarto e no quarto período o Butler ali no comecinho conseguiu estender a vantagem para o Warriors, né? Foi muito bem nos minutos do Curry no banco. E aí quando o Curry voltou, o Golden State conseguiu fechar bem o jogo. Outro cara que foi muito bem ontem foi o Quentin Post. O Quentin Post fez um jogo bem decente, gostei bastante do jogo dele. E aí o Golden State conseguiu se recuperar da derrota contra o Oklahoma, saiu com sua 19ª vitória. E o Jazz, que teve o Lauri Markkanen jogando muito bem, né, com 35 pontos, acabou sofrendo sua 22ª derrota. Se quiser saber mais sobre esse jogo, dá uma olhadinha no vídeo que saiu na madrugada. Assim como, se você quiser saber mais sobre a atuação brilhante do Jaylen Brown, dá uma olhadinha no vídeo que saiu mais cedo. Eu falei que saiu mais tarde? Saiu mais cedo, desculpa. Mas só passando por cima, o Jaylen Brown ontem contra o Clippers entregou a sua grande atuação da temporada. 50 pontos para ele, com uma eficiência absurda e um desempenho defensivo inacreditável. Ontem o Jaylen Brown ele marcou o Kawhi. O Kawhi que vem, né, que vinha de uma sequência de jogos inacreditável, né, a melhor sequência de jogos do Kawhi desde 2019, o Jaylen Brown ontem foi o responsável pela marcação do Kawhi e anulou o Kawhi. Kawhi ontem não conseguiu jogar direito, né? O Jaylen Brown, Jordan Walsh, né? O Jaylen Brown teve ajuda, o Jordan Walsh também foi muito bem. Mas o Jaylen Brown, cara, aceitou o desafio de marcar o Kawhi e não satisfeito em parar o Kawhi junto do Jordan Walsh, ele fez tudo no ataque. Tudo. Sim, ontem foi uma atuação de almanaque do Jaylen Brown. Tomada de decisão, agressividade, atacando muito bem por dentro, gerando o jogo para os companheiros, capitalizando no mid-range, muito bem no perímetro também, uma eficiência altíssima. Cara, foi uma atuação bizarra. Não é à toa que ele saiu aplaudido do Intuit Dome, né? O Intuit Dome, que é a casa do Clippers, aplaudiu o Jaylen Brown de pé, porque realmente o que ele fez ontem foi fantástico. Foi uma das grandes atuações da temporada. Na minha visão, foi a melhor atuação da carreira do Jaylen Brown. A melhor, né? Que jogo, cara. Que jogo do homem mau. Ele que é um dos melhores jogadores da temporada. Eu até falei no Twitter e falo aqui. Hoje, Jaylen Brown tá entre os 5 melhores jogadores da NBA. Considerando temporada, ele tá entre os 5 melhores. Não tem 5 jogadores melhores do que o Jaylen Brown nessa temporada. Não tem. Não é à toa que na corrida para MVP de dezembro eu coloquei o Jaylen Brown como o 3º melhor jogador. E ele poderia ter sido o 2º, tá? Não seria loucura colocar ele em 2º, porque o dezembro dele foi inacreditável e ele já começou janeiro
maravilhosamente bem. Jogadorzaço, temporada da vida. E o Celtics, filhão. O Knicks e o Pistons que não ficam espertos pra eles ver, não. Daqui a pouco o Celtão vai pegar seed 1, tá? Daqui a pouco vai pegar seed 1. Já são 22 vitórias na temporada. E tem Jason Tatum pra voltar. Ó, abre o olho no Celtão. Eles não estão de brincadeira. Outro que jogou muito bem ontem foi o Derek White. Temporadaça dele também. Ontem jogou pra caralho. Guardou o James Harden no bolso. E fez tudo no ataque também. Jogaço. Peyton Pritchard foi muito bem. A Furnace Simons foi muito bem. Jogo muito bom do Celtics. Acho que foi dá pra dizer que foi a melhor atuação do Celtics na temporada. Dá pra dizer. Pelo menos a de pontos foi a que o Celtics mais pontuou. Jogaço. Jogaço. Bela vitória. Grande resultado do Celtão. E é isso, minha gente. É isso. Obrigado, viu, pela sua audiência nesse domingão. Desejo a todos aí um domingo maravilhoso. Né? Não sei o que você vai fazer, se você vai ficar em casa, se vai na casa dos pais, se vai almoçar fora, não sei, mas independente do que você for fazer, tomara que dê tudo certo, tomara que seja bom. A gente se vê mais tarde, né? Hoje tem mais conteúdo pra sair durante o dia. À noite teremos pós-jogo, né? Como sempre, então te espero. Abraço, valeu. Usa o cupom SUSHI10 na Centauro, importante, não se esqueça. E até a próxima, galera. Falou!